Olá, terceiro ano, tudo bem? Meu nome é Mariana e na aula de História de hoje nós vamos falar sobre o fim da escravidão e a imigração para o Brasil. Então, na aula anterior nós falamos sobre a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados para o Brasil a partir de 1850. Essa lei foi criada para evitar um conflito com a Inglaterra, maior apoiadora do Brasil na época. A Inglaterra estava pressionando os países que ainda se utilizavam da mão de obra escrava a abolir esse tipo de trabalho, tanto que criou a Bill Aberdeen, uma lei que autorizava a marinha inglesa a bombardear os navios que faziam tráfico de escravos, inclusive aqueles que vinham para o Brasil. Com a Lei Eusébio de Queiroz, que colocou um fim no tráfico atlântico, aumentou a exigência de braços para as lavouras do sudeste do Brasil. Essa região passou então a comprar escravizados do norte e nordeste, onde a oferta de cativos era maior. Além do tráfico interprovincial, ocorreu também o tráfico intraprovincial, ou seja, transferência de cativos das áreas mais pobres para as mais ricas. Além da Lei Eusébio de Queiroz, outras leis contribuíram para a libertação gradual do comércio e do trabalho escravo no Brasil. A Lei do Ventre Livre, a primeira delas, foi criada em 1871 e conferiu liberdade às crianças nascidas de mães escravas, quando completassem 8 anos de idade. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor de escravos teria a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. A maioria dos senhores de escravos preferiram a segunda opção. A Lei dos Sexagenários foi promulgada em 1885 e garantiu a liberdade para os escravos com mais de 60 anos. Entretanto, no Brasil, a maioria dos escravos não sobrevivia aos 30 anos de idade, então essa lei não servia de muita coisa, porque eles continuariam trabalhando e nunca chegariam a ser libertos por causa da idade. Por fim, nós temos a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel em 1888 e declarava extinta a escravidão no Brasil, sem indenização aos senhores nem reparação aos escravizados, que formavam cerca de 5% da população brasileira. Então, nós podemos ver que essas leis não serviram de muita coisa para melhorar a situação dos negros escravizados, pois eles continuavam sendo tratados como escravos, não tinham liberdade, não tinham direitos e os senhores continuavam aproveitando dessa mão de obra até o último momento possível. Enquanto isso, no parlamento, a maioria dos políticos do império era a favor da imigração europeia para recompor a força de trabalho das lavouras de café brasileiras, uma vez que o fim do tráfico de escravos e a abolição da escravatura diminuiu consideravelmente o número de pessoas trabalhando nas fazendas. A elite imperial referia-se aos africanos e seus descendentes como indisciplinados, preguiçosos e desleais e, portanto, desqualificados para o trabalho livre. Eles diziam também que só a imigração branca daria ao país cidadãos exemplares e ao imperador súditos fiéis. Portanto, nós podemos perceber como era forte o preconceito racial contra os negros, que eram vistos como inferiores, enquanto que os imigrantes europeus eram desejados pelas elites, pois iriam contribuir para branquear a população brasileira. Esse discurso que desqualificava a população afro-brasileira baseava-se em teorias produzidas na Europa, segundo as quais negros e mestiços eram raças inferiores e a raça branca era a única capaz de criar uma civilização.
Essa visão racista da elite imperial fazia do europeu, principalmente o branco e católico, o trabalhador preferido, não só para trabalhar nas lavouras de café, mas para fazer parte da população brasileira. Então, como vocês podem ver nessa imagem, nós temos um grupo de imigrantes alemães, polacos e russos posando em frente a uma casa que se chamava Ilha das Flores. Essa casa era uma das muitas hospedarias que foram construídas para abrigar esses imigrantes que chegavam da Europa até que eles conseguissem emprego em uma das fazendas de café da região. Essa foto foi tirada no começo do século XX e é um dos muitos registros da imigração no Brasil. Dessa forma, o que impulsionou a vinda de milhares de europeus para o Brasil foi a busca de trabalho e o desejo de ter uma terra própria. Essas pessoas eram, em sua maioria, pobres que fugiam das guerras e da carência de terras rurais na Europa e vinham para um país jovem, que a propaganda apresentava como um paraíso, como uma terra fértil, cheia de oportunidades e onde eles poderiam começar do zero e criar suas famílias. Uma das muitas propagandas do período da imigração é essa aqui do cartaz. O cartaz é parte da propaganda brasileira que visava atrair imigrantes italianos para São Paulo. Nele, anuncia-se que existem terras para os italianos no Brasil, um país de oportunidades e que o governo dá terra e ferramentas para todos. Como nós podemos perceber, esses imigrantes eram convencidos e atraídos por esse sonho que eram as terras brasileiras. Outra propaganda é essa aqui do quadro, que circulava na Alemanha e, da mesma forma, tentava atrair esses alemães para o Brasil, principalmente para a região de Santa Catarina, no sul do país. Vocês podem perceber como é forte a influência desses imigrantes no nosso país, seja na cultura, na culinária, nas festas tradicionais, nos sotaques e até mesmo nas comunidades de descendentes desses imigrantes, que se mantêm unidos e mantêm as tradições de seus países de origem até os dias de hoje. Então, o que aconteceu? Imigrantes de várias nacionalidades desembarcaram nos portos brasileiros no final do século XIX, a maioria deles vinda de países europeus como Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e França. Além dos europeus, alguns anos mais tarde também vieram muitos japoneses, sírios e libaneses. Ao chegar no Brasil, os imigrantes iam trabalhar nas fazendas de café e só então percebiam que as condições de trabalho não eram tão boas quanto imaginavam, e aquele sonho, aquela promessa de vida nova, de terras férteis e de recomeço não era nem de longe a realidade que eles encontravam. Isso ocorreu em grande parte devido à Lei de Terras de 1850, que nós estudamos na semana passada, lembram? Essa lei proibiu o acesso à terra por meio de doação ou ocupação. Dessa forma, só podia ser dono da terra quem a comprasse por um preço bastante elevado. Dessa forma, ao estabelecerem que somente através da compra alguém poderia tornar-se proprietário de terras, dificultava justamente o acesso à propriedade dos imigrantes europeus, que estavam chegando no Brasil e não tinham condições de arcar com os custos da compra de um terreno. Outro fator que dificultou a vida dos imigrantes no Brasil era o fato de que eles eram trazidos pelo sistema de parcerias, criado pelo senador e cafeicultor Nicolau Vergueiro, em 1845, que financiou a vinda de aproximadamente 65 famílias alemãs para trabalhar em sua fazenda no interior de São Paulo. Nesse sistema, o fazendeiro custeava todos os gastos da viagem dos imigrantes, além de alugar as ferramentas e vender os alimentos, roupas e demais mantimentos que eles iam precisar para viver no Brasil. Além disso, esses imigrantes eles eram frequentemente desrespeitados e explorados, uma vez que a mentalidade dos fazendeiros era escravista. Então,
nós podemos perceber que esses imigrantes, eles viam para o Brasil com essa ideia de reconstruir sua vida, de que ia encontrar uma terra boa para cultivo, uma terra onde eles poderiam criar suas famílias, poderiam ter suas fazendas, mas eles não encontraram nada disso. Eles encontraram muita dificuldade, muita pobreza, muito desrespeito também por parte dos fazendeiros, por parte da elite. Então, não foi uma vida fácil para eles. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos um pouco sobre o que foi a imigração para o Brasil, como que essa imigração foi usada para substituir a mão de obra dos negros escravizados, né? Como que esses imigrantes eles tiveram um papel fundamental na construção da população brasileira também. E nós vimos também como que foi essa vinda deles para cá. Na próxima aula, então, nós vamos aplicar um pouco desse conhecimento e vamos resolver as atividades do PET, ok? Então, eu peço que vocês estudem, façam as atividades que nós vamos corrigir na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!